Bom, meu Uhum. nome é Viviane Chaves Intini, eu sou advogada trabalhista do Escritório de Direito Social. Eu promovo ações indenizatórias, né, contra o empregador em questões de acidente de trabalho e doença ocupacional. Mas hoje nós vamos dar uma abordagem um pouquinho diferente. A gente não vai tratar da saúde pelo aspecto jurídico, né? Nós vamos conversar um pouquinho do aspecto psicoemocional da saúde com a Maria Isabel Pérez de Matos, que é a nossa perita assistente. Ela nos atende nas ações contra o empregador, acidente de trabalho e também as previdenciárias contra o INSS, né? Maria Isabel faz os laudos. E a Maria Isabel, ela é psicóloga, psicanalista, mestre em psicologia, doutoranda em psiquiatria e ciências do comportamento pela URGS, assessora da APSEF, que é a Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal, e assistente técnica judicial. Tudo bom, Maria Isabel? Tudo bom? É um Tudo bom. prazer estar contigo novamente. Nós estivemos juntas ano passado numa live sobre os direitos da mulher, também foi muito Isso, da interessante, APSEF. né? Foi Foi pela bem bacana, APSEF, gostei né? muito. Foi. Uhum. Uhum, sim. E, então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa situação sem precedentes que a gente está vivendo, essa pandemia, né? E a gente sabe que Uhum, esse isolamento social, ele está nos afetando bastante, né? O nosso bem-estar geral. E ele é, assim, uhum, tudo menos, ele não se traduz pela ociosidade, né, Maria Isabel? Muito pelo contrário, né? As pessoas estão trabalhando em home office, elas estão cuidando da uhum, casa, cuidando dos filhos, né? E tudo isso uhum. vai criando uma certa ansiedade, assim, né? A gente tem que aprender a se Uhum. organizar. Então, eu queria saber, queria que tu nos contasse um pouquinho como é que as pessoas estão reagindo a esse momento e quais são as doenças mais recorrentes que estão se apresentando agora nesse isolamento? Sim, Viviane, é um tema que é interessante se poder conversar. Tem surgido outras lives bastante interessantes com foco nas questões de saúde mental durante a pandemia. Eu mesma estou fazendo parte de um programa chamado Telepsicovid, que é uma parceria do Hospital de Clínicas e do Ministério da Saúde, no qual nós atendemos online profissionais do SUS, os mais variados, desde médicos até os agentes de saúde, e Uhum, buscando amparar, né, esses profissionais que estão diretamente envolvidos no atendimento das pessoas doentes, né, com o Covid. uhum, E nós temos visto, assim, em todo o país, né, algo que já está sendo consenso na literatura, que o Covid está trazendo, enquanto pandemia, enquanto, vamos dizer, as necessidades que nós estamos tendo em nome da preservação da vida, de permanecermos em quarentena ou trabalharmos remotamente, ou quem precisa, né, por exemplo, bancários, entre outras categorias, os profissionais da área da saúde, que eu mencionei neste programa que nós estamos desenvolvendo de teleatendimento, estão gerando, inevitavelmente, consequências na saúde mental das pessoas, impactando de diferentes formas e em uhum. diferentes graus. As formas e Deu uma graus travadinha ali. estão relacionadas. Isso também a gente tem que se adaptando, né? As lives, em geral, tem às vezes um Normal. delay ou uma É, travadinha. vai dar umas travadinhas. O Tá. que que tá E dizendo? que esses impactos que é consenso que estão acontecendo e vão seguir se perpetuando de alguma forma na saúde mental da população mundial e da população brasileira, aqui em Porto Alegre, enfim, é consenso que isso vai ocorrer. O grau e a forma com que esse impacto vai ocorrer depende de um conjunto de fatores. Uhum,
a estrutura familiar na qual a pessoa está inserida, a presença ou ausência de uma rede com que a pessoa possa contar em termos de apoio, a atividade profissional que a pessoa exerce, a presença de conflitos ou não, o adoecer ou não adoecer, o ter alguma comorbidade que, por vezes, aumenta o temor da doença, e a Isso, acho que estrutura sim. psíquica e a estrutura psíquica prévia, Pessoal. né? Uhum. Pessoal, que tem a ver com resiliência, tem a ver com se a pessoa já vinha vivendo alguns estressores e aí se soma o estressor da pandemia. Outro aspecto que a gente considera protetor, só para finalizar essa Não, parte, é a pessoa estar em psicoterapia, que por uhum. vezes sim, a gente já evidencia que é um protetor a mais contra as consequências dos E impactos isso na não tem saúde mental. dificuldade de fazer agora, né, Maria Isabel? A Sim, psicoterapia agora está facilitada com o acesso a ela por essas videochamadas, assim, né? Com o terapeuta, tu tem atendido muito assim? sim, sim. Felizmente, desde 2016, o Conselho Federal de Psicologia já tinha aprovado as terapias online depois de estudos que foram feitos comparando se havia diferença significativa entre os resultados da psicoterapia presencial ou online. Então, que há diferenças na forma de interação, o foco, às vezes até um pouco mais intenso, Uhum. mas em termos de significação se encontrou. É Dá pra tão ver. efetiva quanto a presencial. Então, claro que logo que a pandemia Uhum. surgiu, já me ocorreu oferecer para os meus pacientes que eu atendia no consultório a opção online, né? Uhum. Coincidentemente, ano passado, no Congresso Brasileiro de Psicanálise, eu fui convidada para coordenar a mesa sobre psicanálise, atendimento de psicanalítico online. Então, eu já vinha, vamos dizer, estudando o assunto, já vinha também atendendo alguns pacientes online do interior do estado, ou jovens que foram fazer intercâmbio, ou profissionais que mudaram de estado. Eu já vinha tendo a experiência de atender online em alguns casos. E isso, Uhum. de certa forma, vamos dizer, facilitou que eu logo oferecesse para os meus pacientes. Para A não ficar grande, desamparado, né? Nesse sim, momento tão que a gente está tão necessitada, né? pois é, E me Viviane. Aham, exatamente isso, porque não é um momento de se interromper, né? Então, isso eu também trabalhei com Uhum. meus pacientes, assim, porque os estressores iriam aumentar, situações novas, desconhecidas, que o nosso psiquismo não estava adaptado, né? Então, a Uhum. maioria dos pacientes realmente migrou para online, e mais os pacientes estes do teleatendimento do Hospital de Clínicas, em parceria com o Ministério da Saúde, que é um atendimento da população do SUS de todo o Brasil, assim, dos profissionais, né? Então, o Uhum. atendimento online está bastante intenso. E quais são as doenças? Eu imagino que seja assim, síndrome do túnel. Síndrome do túnel do carpo. Essa tu É o trabalha no nosso, direito é o que a do gente. É trabalho, o que nosso eu dia a dia. sei. Ah, E muitas vezes está síndrome do relacionada à pânico. depressão, né, Isso, Viviane? Essas exatamente. doenças Até fica a dica ósseo. aí, né? Aham. Porque às vezes Aham. também a gente está investigando uma coisa, uma doença, uma lerdorte, e acaba vindo o desdobramento psicológico, né, nessas lerdortes. Mas hoje, o que eu ia falar era síndrome do pânico, Uhum. toque, né? Ansiedade, depressão, o que são as doenças mais recorrentes e os gatilhos delas? Se tu pudesse explicar um pouquinho para nós, as Tá. diferenças assim entre elas. Tá. O que está aparecendo como mais prevalente nesse contexto da pandemia é a ansiedade. Uhum. A ansiedade está, assim, claramente bastante exacerbada. Como se manifesta a ansiedade? Ideias recorrentes de medo,
que acabam despertando até sinais físicos, sinais e sintomas, como taquicardia, falta de ar, inquietação, dificuldade para conciliar o sono, e uma sensação de angústia, de vazio, de aperto no peito. Essas são assim, os relatos mais frequentes relacionados à ansiedade, assim, dificuldade de se E organizar. ela se aproxima um pouco da síndrome do pânico. Como é que a gente diferencia se está com síndrome do pânico ou se está com ansiedade? Elas estão conectadas, muitos dos sintomas da ansiedade, eles são característicos da síndrome do pânico, mas a síndrome do pânico, ela tem algumas especificidades. Ela vem acompanhada de uma angústia de morte, de sensações físicas mais intensas, e a pessoa acredita que está tendo um ataque cardíaco, por exemplo, que é o mais comum, assim, da pessoa associar naquele momento. Muitas vão a emergências de hospital, fazem exames e seguem com o pensamento, com a dúvida, né? Se não tem algo físico, né? Mas depois, em geral, com atendimento psicoterápico, por vezes também avaliação psiquiátrica, que insere alguma medicação, as pessoas aos poucos vão se conscientizando de que é transtorno do pânico e não um problema cardíaco quando o estudo está confirmado. Então, uma é quase o contínuo da outra, mas muitas pessoas têm ansiedade ou transtorno de ansiedade generalizada ou apenas sintomas de ansiedade sem evoluir para o transtorno do pânico. Então... E eu acho que é importante também para quem tem essa síndrome do pânico, eu não sei o que tu pode dar de dicas assim, mas eu acho que a pessoa tem a tendência a procurar em seguida correr para o hospital, ir no médico, e às vezes nesse momento não é bom tu fazer isso toda hora, né? Porque que é uma exposição também, né? Então, assim, como a gente, até que ponto essa quantidade enorme de informação que a gente consome diariamente sobre a Covid, sobre a política, que está uma coisa completamente estressante para os brasileiros, a coisa está muito mais grave, né? Como é que a gente pode não se afetar tanto com isso, assim? De que forma isso nos afeta? E como é que a gente pode se prevenir disso, assim, de se emocionar tanto e de se deixar levar tanto por isso? Sim, Viviane, muito pertinente a tua questão, porque nós aqui no Brasil, particularmente, estamos assolados também pela crise Ó, o política, Ricardo né? Castro Uma está série dando de umas dicas aí. Vamos ver, depois pode trazer para nós esses comentários para a gente seguir nosso debate. Mas nós estamos assolados por esses desmandos, por essas dissociações e conflitos, né, que estão acontecendo no país. Eu acho que essa crise política ela vem ainda agravar mais o impacto psicológico da Covid para os brasileiros, porque a doença, como ainda não tem cura, os tratamentos ainda estão em desenvolvimento, em pesquisa, né? Ela desperta nos seres humanos, né? A angústia mais primordial, mais difícil de ser elaborada, que é a angústia da morte, o medo da morte, né? Que é o nosso maior fantasma. Então, somado a isso, uma crise política, nós estávamos aí há 19 dias, hoje saiu no noticiário, sem um ministro da Saúde, quer dizer, aumenta ainda mais a sensação do brasileiro de desamparo. Isso, né? Porque verdade. isso já é ativado pela própria pandemia, né? Uma doença que ainda está sendo pesquisada, que esperemos que hoje mesmo assisti um grande round clínico lá no Clínicas, onde foram apresentados os estudos que estão sendo feitos também em parceria entre a URGS e a USP, até a gente encontra verdadeiros heróis da pesquisa, né, trabalhando para desenvolver tratamentos, vacinas, né? Então, a gente está na torcida que os tratamentos e vacinas cheguem a nós o quanto antes, né? Se a gente tivesse ainda uma vacina desenvolvida no Brasil, que era o que estava sendo discutido, seria excelente para o povo brasileiro, né? Porque seria mais rápido o nosso acesso, né?
Então, estão se somando os fatores, as variáveis para o nosso estresse. E tu acha que a gente deve evitar um pouquinho essa explosão de notícias, assim, com relação à doença mesmo? Como é que a gente se previne, assim? Como é que a gente se preserva? Bem colocado, essa palavra de se preservar, ela está a serviço da nossa pulsão de vida, né? Então, nós temos o direito de nos preservar, o dever de nos preservar, né? Então, nós temos que trabalhar filtros, estabelecer filtros para que essas notícias não tomem conta da nossa vida a ponto de nos paralisar, né? Ou até agravar sintomas de ansiedade, depressão, entre outros aí, porque a gente falou de ansiedade, mas existem outros quadros que também estão se manifestando, que são sintomas depressivos. Nós temos também abuso de álcool e substâncias para tentar se anestesiar, para tentar fugir. Claro que pessoas que já eram vulneráveis, né, ao abuso de álcool e substâncias estão mais predispostas a abusar mais nesse período. Mas, sem dúvida, eu assim, achei temos que interessante. filtrar, eu diria, ver aquilo o suficiente para nos manter conectados à realidade, informados. Mas evitar mesmo, Viviane, reforçando o que tu colocaste, uma exposição excessiva. E a questão que tu falou do alcoolismo, né? Eu estava vendo que a Fiocruz fez uma pesquisa e disse que aumentou no isolamento muito o consumo do álcool e do cigarro, né? E no caso do álcool, o pior ainda grava é o fato da violência doméstica, às vezes, ser o álcool ser o gatilho para quem já tem essa predisposição, né? De cometer violência doméstica, especialmente contra a mulher. O abuso do álcool acaba favorecendo, né? E esse ambiente confinado, meu Deus do céu, né? Então, tu tens recebido denúncias e pedidos de socorro com relação à violência doméstica contra a mulher? Sim, eventualmente sim, ou não chegar, vamos dizer, às vias de fato da violência física, mas muito assim, violência psicológica, os conflitos Só deixa eu exacerbados. verificar aqui a conexão. Tá. Pode continuar, tá Então, melhor. os conflitos de casais e famílias podem estar exacerbados, né? Aí é importante buscar psicoterapia, porque longas horas de convívio, sem, vamos dizer, sem privacidade, sem poder desenvolver as tarefas saudáveis, que oxigenam a vida familiar e as relações de casal, realmente sobrecarrega. Então, às vezes filhos E tu adolescentes acha em que neste momento é casa. importante? Sim, toda hora chamando, né, solicitando, a gente com dificuldade de se organizar até para trabalhar também, que a gente também percebe que o horário de trabalho também tá diferente, né? A gente não tem mais assim, não, agora é o horário de almoço. Não, a gente quando vê tá trabalhando, né, desde a hora que acorda, tá tudo muito misturado. Então, assim, tu acha que é importante a gente estabelecer uma rotina ou uma rotina acaba tornando as coisas mais ansiogênicas ainda? Pois, eu acho que a gente deve estabelecer algum tipo de rotina, ou diria assim, parâmetros, princípios de limite. A partir das 20 horas, por exemplo, encerro meus atendimentos, né? 20, 30 ali, mais tarde do que isso não, é um exemplo, assim. Então, eu acho que a gente tem que estabelecer alguns parâmetros para nos preservar, para continuar produzindo, né? Mas sem também essa angústia de trabalho de muitas horas, e aí tu também está entrando no aspecto do trabalho remoto, com as escolas fechadas, quem tem criança pequena, acaba sendo um problema de ergonomia para as ler, porque muitas vezes as pessoas não têm estrutura em Exatamente. casa.
Eu até esses dias uma amiga me perguntou assim, como é que fica para provar a questão do... Tá me ouvindo direitinho? Tá meio travado Tô aqui. te ouvindo bem. Tá me ouvindo? Daqui eu tô te ouvindo bem. Aqui Uma amiga me tá sem questionou assim, travar. ai, que bom. Então, só aqui comigo Uhum. aqui. Ela me questionou assim, como é que fica para comprovar as doenças do trabalho se tu tá trabalhando em casa, né? Aí eu falei para ela, olha, eu acho que agora é uma questão de pandemia, uma situação emergencial, as coisas foram muito às pressas, a gente não teve um pré-aviso de que isso ia acontecer, né? A gente não foi pré-avisado e também não sabe quando é que isso vai terminar. Mas então, assim, fica mais complicado nesse momento exigir alguma coisa ergonômica do empregador. Agora, se a gente perceber que a tendência é o isolamento se estender e que talvez o home office vá acabar sendo mesmo um futuro, né, que a maioria das pessoas vai adotar, aí eu acho que a gente pode exigir as condições de trabalho ergonômicas e com normas mais respeitando as normas de higiene e segurança. E caso contrário, o empregador não forneça, ele vai ter que assumir os riscos disso, né? Como a gente consegue fazer no trabalho normal, assim, né? Mas são questões que Uhum. vão surgir agora, né, também, eu acho. Sim. E isso é Só é relevância mais também difícil a social, comprovação. mas é a Uhum. relevância social também do teu trabalho como advogada e especialista em direito trabalhista, né? Vamos dizer, uma profissão que tem um impacto social na melhora da qualidade de vida dos Sim. trabalhadores, das pessoas, né? Então, isso é muito É, relevante e impacta na saúde mental, porque se com tu estás certeza. com condições de trabalho ruins, inadequadas, Precárias, é verdade. abusivas, Desconfortáveis. precárias, exato, ou sendo vítima de algum tipo de assédio, isso inevitavelmente acaba incluindo as doenças Emocionais, psíquicas, né? psicológicos. Uhum. Tanto que em alguns casos que eu trabalho com vocês aí do escritório, existem comorbidades. Existe, vamos dizer, um desencadeante no ambiente de trabalho, fatores Uhum. desencadeantes, né, de condições precárias, ou assédio, enfim, ou N Uhum. situações, né? E aí tu tens, Estão às vezes, muito uma ligados, né? lerdorte, mas aí tu tens uma depressão, que frequentemente quadros de dor crônica agravam depressões pré-existentes ou causam, né, Não, e depressões. também Então, outro aspecto, né, Maria Isabel, que seria assim o fato de tu te incapacitar, às vezes numa idade muito indesejada, tu tá nova, jovem, e a lerdose te incapacita, e aí tu te afasta do trabalho, e quando tu retorna, as pessoas te olham com outros olhos, acham que tu tá fazendo corpo mole, né, que tu não quer trabalhar, aí já sofre um pouco de isolamento, distanciamento, né, os superiores uhum, hierárquicos também começam a te perseguir por causa disso. Então, claro que, ainda que tu não tenha aquela predisposição, tu pode adquirir em função da tua incapacitação, né, da tua incapacidade laborativa, da tua doença, das tuas dores, dos teus sintomas, né, estão super ligadas mesmo. Mas eu queria aham, também que tu conversasse um pouquinho para a gente, nos contasse das questões que são as somatizações da doença, né? Que a gente pode acabar tendo, assim, né? Em uhum, função desse medo que a gente tem, da preocupação, né? Da preocupação econômica, da situação econômica, do medo de morrer, né? Do medo de se expor. Então, quais são as doenças que estão surgindo, assim, psicossomáticas também, mais aham. Em, comuns? ter- em termos psicossomáticos, né, aí a gente fala soma e psique, soma organismo, né? Não Uhum. apenas corpo, a questão orgânica interagindo com questões psíquicas. Então, tem vários vamos dizer, autores que trabalham com a questão da psicossomática, é uma temática bem relevante, porque ela também está relacionada à nossa imunidade. A gente sabe que quadros de depressão, quadros de estresse, e aí entra também relacionado à pandemia, o aumento do estresse, desde uma reação aguda ao estresse, transtornos de adaptação à situação nova, até a instalação de um transtorno de estresse pós-traumático
ou até mesmo de uma doença com características diretamente relacionadas à atividade ocupacional, que é o burnout. Uhum. Então, essas Tu doenças, pode nos contar o que elas que é o burnout? Que eu até achava que era Borno, parecia francês, mas não é, né? É burnout que se pronuncia. é burnout, exatamente. Porque a escola francesa trabalha muito com saúde do trabalhador, enfim, tem expoentes da escola francesa, mas o termo síndrome de burnout, né, ele realmente é um termo americano, que então ele é em inglês, né? Que significa a coisa do Uhum, aprendi incendiar, contigo. né? A gente até conversou outra vez, né? Então, Uhum, burn de queimar, né? Quer dizer, a pessoa, vamos dizer, tem a ver com explodir, com incendiar, né? É o esgotamento físico e psíquico. Tá? E digamos que os estressores chegaram a um nível tal e a capacidade do indivíduo de lidar com esses estressores, né? Ela se esgota, então há um esgotamento tanto físico como mental. E aí, bom, tem muitos sintomas, né? Insônia, ansiedade, depressão, pensamentos derrotistas, a pessoa pode pensar em suicídio, existem riscos de suicídio, existem associados, né? Então, e uhum, em termos da psicossomática, a gente, ao ter esses estressores atuando, né, em termos psíquicos e físicos, tu tem queda de imunidade. Hoje já há vários estudos, né, estabelecendo essas associações entre, por exemplo, no caso da depressão e determinados cânceres, problemas gastrointestinais, gastroesofágicos, enfim, doenças autoimunes em geral, relacionadas uhum. a vulnerabilidades psicossomáticas. E a psicossomática se caracteriza basicamente por tu teres uma doença orgânica também. Então, não é vamos dizer, um sintoma conversivo que a pessoa acha que está com uma paralisia na mão, mas não está, né? Efetivamente, tu tem que tratar corpo e mente, porque quando tu já tem uma doença psicossomática instalada, tu tem uma doença física. Aí tu tem que tratar os dois, Uhum. né? Não é imaginária como às vezes é a síndrome do pânico. Eu não sei se é também. Tu pode até nos ajudar aqui, porque não é uma coisa É imaginada. imaginário. Tu acaba sofrendo a doença mesmo, né? Até as alergias, eu Uhum. acho, né? Também, eu acho que são um exemplo disso, né? Que Também, as tem alergias. a Uhum. dermatite atópica que eu estou, né? Sofrendo uma dermatite, Uhum. nunca tinha tido. O herpes é Uhum. outra coisa também que é uma reação, né? Aham. Então, Sim, e, que e baixa a tu, imunidade, ou nas alergias o organismo fica hiperresponsivo, né, é o oposto, o mecanismo oposto, né? Há uma Uhum. produção de glóbulos brancos lá que aumenta a tua defesa. é, e a gente sabe que o medo, né, ele é uma resposta protetiva de adaptação, né? Mas às vezes ele fica muito intenso. E aí, no caso da Uhum. pandemia, a gente tem que tratar isso. Muitas vezes eu tenho visto isso com pacientes. Medo de pegar o Covid. Tá, mas vamos tratar isso para que a pessoa use esse medo a seu favor, não de forma irracional, que pode levar até a um quadro de. Até a gente estava conversando antes, né? De Sim. transtorno obsessivo compulsivo, ou sintomas mais obsessivo compulsivos de limpeza E isso que eu te perguntar, exagerado. se a neurotização também desses cuidados, né? Esse exagero com os cuidados, toda hora passando álcool gel, toda hora, né? Achando que está contaminado, né? Como é que pode ser aliviado? Como é que a gente pode tratar disso de uma forma mais, mais natural, assim? Conversando sobre os medos, identificando que os Acho que cuidados estão respeitando, sendo assim, as tomados, orientações, mas uhum, de né? forma mais comedida, assim. Sim, então conversando sobre o medo excessivo, que aí podem gerar ideias fixas, né? A pessoa passa o dia pensando só nisso, né? A pessoa começa a perceber Uhum. sinais de que está ficando muito intenso.
de que mesmo ela tomando os cuidados Uhum. necessários, ela fica remoendo aquilo de que vai ficar doente, ou será que já não está doente, né? Então, também isso está sendo bastante frequente entre as E como pessoas. é que e tu tem assim uma faixa etária assim que as doenças estão se apresentando mais assim e a questão do gênero também, se mais homem, mais mulher, qual é a faixa etária que tem mais apresentado esses sintomas? Existe assim uma As faixas, predisposição de faixa etária e a gênero? gente, a gente ainda não tem pesquisas, vamos dizer, concluídas, assim, então, vamos dizer, já com algo estabelecido. Eu acho que depois da pandemia vai se poder fazer vários levantamentos. Mas da minha prática, assim, o que a gente encontra é, por exemplo, a predominância no gênero feminino de quadro de depressão e ansiedade. Você também tem o... Ah, agora travou. Maria Isabel? Estão me ouvindo? Eu travou aqui. Voltei. Tá, tá. Agora tô, tinha cortado. Tem o Uhum, viés que muitas vezes as mulheres buscam mais tratamento do que os homens, né? uhum. Muitas É vezes mais os comum as homens mulheres buscarem. ainda infelizmente, né? Que é muito importante que os homens venham buscar também um espaço psicoterápico. Muitas vezes os homens acabam usando estratégias assim para descarregar, né? Aí alguns Uhum, descarregam em violência, outros em excesso de álcool, enfim, né? E isso sim. acaba prejudicando também a saúde deles, né? Existem casos também da pessoa não se cuidar adequadamente, não se proteger adequadamente do Covid. Tudo isso é bom abrir um espaço aí para pensar. A Clarice Kaiter, que é nossa colega, também trabalha contigo diretamente nas questões previdenciárias, né? Uhum. Ela está falando aqui, o que me parece é que as pessoas terão seu quadro de saúde agravado em decorrência da não preparação do home office e o acúmulo de tarefas, tanto profissionais quanto domésticas, nesse momento. A gente até deu uma faladinha já sobre isso, né? Mas é isso, a gente acha que isso com certeza acaba criando um ambiente também não saudável às vezes, né? Porque a gente não teve esse pré-aviso, né? Não, agora a gente vai se preparar para trabalhar em casa, nós vamos organizar nossa rotina, nós vamos ver tudo que a gente precisa. Não, foi uma coisa assim, de um dia para o outro, né? Que a gente começou sem muita adaptação, a gente ainda está se adaptando, vai indo assim do jeito que dá, né? E é difícil também, acaba dando mais margem para a gente ficar ansioso e às vezes depressivo, de achar que não está dando conta de tudo isso, né? De estar tudo muito Sim, embaralhado, assim, e a gente achar que não está fazendo nada direito, né? Isso deve estar não, acontecendo com bem bastante lembrado. gente. Sim, as tarefas domésticas acabam pesando. As pessoas às vezes têm filhos em escola integral, né? Por exemplo, e aí, bom, como é que a Uhum. família se organiza, a divisão de tarefas, né, entre marido e mulher, ou se é uma mãe que mora sozinha com os filhos, trabalhar os adolescentes para contribuir. Então, cada realidade é única, né? E tem que tratar as peculiaridades de cada pessoa ou de cada família. E a Mas realmente relação é uma homem, sobrecarga. a relação é uma sobrecarga mesmo. E a relação homem-mulher, assim, como é que estão te procurando muito com crises assim de relacionamento? Tu está tendo bastante atendimento com relação a isso? Sim, sem dúvida, Também? isso é algo que a pandemia acabou, vamos dizer, promovendo, não? O casal Mas não tu está acha tendo que muita oportunidade de oxigenar, de conviver com outros casais, né? Coisas uhum, que eram da rotina, esportes, e aí a gente pode resgatar, né? Também assim, tá, então o quadro é esse, então vamos todos adoecer. Não, vamos trabalhar então para buscar uma adaptação, no bom sentido, à pandemia.
né? E aí, bom, a gente mencionou a psicoterapia, né? Encontrando, vamos dizer, um terapeuta que atenda online, né? Ou seguir seu tratamento online. E as outras atividades, que é atividade física, e estudar as formas de incluir, de manter atividade física, tomar sol, buscar atividades de lazer e distração mesmo em casa, reunião com amigos e familiares via É bom, essas né? plataformas, aplicativos, olhando as pessoas, não só falando ou digitando, né? Então, a gente tem que buscar atenuar o impacto, é possível. E tu acha também, assim, é melhor fazer coisas independentes também no dia, né? Não sempre junto com o marido, né? Ter aquele espaço mais individualizado do dia, que é só teu, e que tu vai, daqui a pouco, te fechar numa sala e assistir um filme sozinha, tomar um vinho. Quais são os conselhos que tu dá para esses casais, assim? Ah, tu já estás dando um ótimo conselho, Viviane, que também é interessante, né? Que não se exijam fazer todas as atividades juntos só porque estão em casa, né? Então, aí é questão do espaço, né? De cada família, de cada casal, né? E identificando o potencial de espaços na casa, as atividades, né? Mas eu tenho alguns casos assim que estão evoluindo bem, assim, que a gente pode trabalhar, mesmo pessoas que não vinham fazendo atividade física e se cuidando, e daqui a pouco começam a trabalhar a partir de uma consciência de saúde por causa da pandemia, e aí começam a cuidar mais da alimentação, começam a fazer mais atividade física em casa, desenvolver programas de atividade física e que não estavam cuidando antes. Então, em Uhum. meio a isso, essa pandemia também pode estar nos trazendo lições de valorizar os nossos vínculos interpessoais, a nossa Com certeza. saúde, né? Os Uhum. valores solidários, as amizades, né? Que é um termo que tu usaste na nossa última live, que tinha a ver com a sororidade também, quer dizer, Essa coisa do coletivo também, né? Esse olhar para o coletivo, né? Que a gente sabe que a gente acaba tendo privilégios na nossa casa que outras pessoas não têm, né? Então, assim, a gente está ressignificando, a gente está aprendendo a ressignificar as coisas, né? E pensar mais no coletivo. Até porque Aham. essa crise política aí é o que a gente tem que fazer agora, né? Pensar no coletivo. E me Sim, diz e uma tem coisa, pessoas ansiosas com a questão financeira também, né? Como é que vai sim. ficar? Mas se desesperar nunca ajudou ninguém a resolver nenhum problema, né? Só, vamos dizer, atrapalha. Uhum. Então, poder ter um espaço para conversar sobre as alternativas é bem importante. E só para a gente ir encerrando, eu não sei se tu tem mais algumas coisas para falar, mas eu queria te pedir que tu desse assim uma dica de como a gente se desintoxica dessa quantidade de notícias ruins, assim, tanto no cenário econômico, político, da doença, né? Como é que a gente pode, sim, fazer pequenas desintoxicações diárias ou semanais, ou qual é o conselho que tu dá para o nosso dia ficar mais Sim. prazeroso, mais leve, mais saudável? Sim, eu acho que pensar que a humanidade já passou por crises, né, por outras pandemias, né, e tem algumas, vamos dizer, atividades que eu posso falar de forma mais genérica, né, que é a atividade física, o sol, o lazer, né, mesmo em casa. Agora, tem que se ajustar o perfil de cada pessoa. Tem pacientes fazendo yoga, que nem faziam yoga Uhum. antes, por Eu programas online. Ah, pois é, né? Tem estou pessoas fazendo e estou fazendo adorando, estou aula de amando. dança. Vê que bacana, né? Pessoas Uhum. fazendo aula de dança, fazendo meditação.
Tem uma paciente que desenvolveu uma habilidade com tricô, que ela mal sabia tricotar e agora está tricotando e fazendo coisas. Uhum. Então, acho que cada um tem que encontrar, né, dentro de si essas alternativas, esses recursos, né, filtrando, tem que poder lidar, a gente vai, né, fazendo parte de redes, né, que cansa, mas também preservando, Sei. né, essa tentativa, assim, de equilíbrio Eu entre perdi um pouquinho aqui contribuir. que saiu total a conexão. Sim. Tá me Ah, ouvindo? tá. Saiu, Tô. saiu Agora total tô a te minha ouvindo. conexão agora. E bem que eu vi que estava meio paradinha, assim, a tua imagem estava meio parada, só aparecia mais a foto, Ai, meu e Deus. descongela. Mas agora voltou. Ah, eu estava É. colocando, assim, essas coisas que a gente foi conversando ao longo da live, de que tem algumas coisas que a pessoa tem que encontrar dentro de si, né? E poder lidar com aquilo que foge ao controle, né? A gente contribui na medida do possível em ações Uhum. solidárias, em formando redes, né? Buscando manter a nossa saúde, que é o nosso bem maior, nossa saúde física e mental, buscando ajuda, né? Buscando apoio, Uhum. né? Porque Uhum. existe uma necessidade da gente se adaptar no bom sentido, para não agravarmos aí mais a situação com angústia, depressão, desespero, né? É, e com certeza eu acho que a vida daqui para frente vai ser diferente, né? Eu acho que a gente vai, daqui a pouco vai criar hábitos. Agora, a tua colega Fabiane Chaves, minha prima, que estava ali falando, também começou, ela já fazia yoga, né? Mas é uma coisa que é para a vida, assim, né? Então, às vezes a gente vai estabelecendo hábitos. Nesse momento, a gente vai estabelecendo hábitos que vão nos apaziguando e a gente vai levar para a vida, né? Eu acho que é a questão de cada um descobrir o que lhe dá prazer, né? E a gente está conseguindo fazer isso agora, está sendo obrigado a fazer isso agora, né? No meio de tanta É, desorganização, a gente está aprendendo a respirar. aham. Então, que a gente leve também, né, isto e quem precisa de ajuda, não hesite em procurar, nós somos seres sociais e apesar de, por vezes, não estarmos juntos presencialmente, nós podemos estar juntos de outras formas, porque o estar junto também tem a ver com a conexão que a gente tem com as pessoas, como o nosso encontro de hoje. Nós não estamos juntas presencialmente, mas estamos conectadas, né? Sim, Afetivamente, intelectualmente. Então, eu com acho que a gente certeza. tem que buscar os Essa rede vínculos. de apoio, né? É verdade. Uhum, Eu uhum. quero te agradecer muito, muito, muito. A gente vai fazer outras com certeza, né? E quero agradecer a todo mundo que nos assistiu. Estou vendo bastante gente legal aí, com certeza muitos amigos teus, meus, os meus colegas de trabalho ali, o Ricardo, o Abrão, a Carol, a Clarice, a Fernanda, a Dora. Tá? Tem bastante gente aí, o Porto lá. Tá? Tem bastante gente que está nos assistindo. A gente não conseguiu citar todo mundo, mas eu quero agradecer muito. Foi uma tarde muito boa, muito prazerosa e eu quero contar contigo para outras lives, tá, Maria Isabel? Estou aí com vocês e obrigada pelas pessoas que tiveram paciência de nos escutar. Espero que a gente possa ter deixado uma sementinha aí de esperança, que é algo que a gente não deve perder, nunca. Muito obrigada. Beijo, Tá beijo para bem? todos. Boa Beijo. tarde. Tchau, boa Beijo. tarde.